E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português instrumental. Aqui é o professor Donelis e na aula de hoje a gente vai falar sobre resumo e esquema, ou sobre esquema e resumo. Muita gente confunde esses dois tipos de texto achando que eles são a mesma coisa, mas não. Cada um tem a sua característica específica e cada um tem a sua função que apesar de nós falarmos, mais uma vez, repetindo, né, que o texto referencial ele tem o objetivo de transmitir informações, ou seja, que o foco dele está na informação, no conteúdo, no referente, mas quando nós falamos de textos que nós vamos trabalhar aqui, como o ofício, como o resumo, como o artigo, como redações oficiais ou não, elas têm cada uma a sua linguagem específica e a sua forma e a forma de serem estruturadas, né? Então a gente vai observar no decorrer das aulas cada uma dessas características, cada um desses tipos de texto e hoje, né, vamos falar sobre resumo e sobre esquema, ok? Vamos ao conceito de esquema aqui no primeiro slide. O esquema tem como objetivo destacar apenas aquilo que é essencial para um texto, como se fosse um esqueleto formado por tópicos. Vamos observar mais à frente características mais específicas, mas, resumidamente, quando nós falamos de esquema, nós falamos de captar aquilo que é essencial para o texto, né? De apresentar aquilo que é essencial para o texto como se fosse um esqueleto, né? Nós vamos montar o esqueleto de um texto, ou nós vamos observar a montagem de um esqueleto de um texto, que é constituído como um esquema, né? O esquema é quando tem informações ali essenciais que constroem aquele texto, seja para construir um texto original, um texto novo, ou seja para verificar o esquema de um texto já pré-montado. Observemos então o conceito de resumo agora, para a gente entender um pouquinho da diferença entre o esquema e o resumo. O resumo tem como principal característica apresentar com fidelidade e de forma simplificada as ideias reproduzidas em um texto, primando por elementos inerentes à construção textual. Olha só. Então, enquanto que o esquema se preocupa em apenas apresentar o que é essencial para o texto, ou seja, o básico do básico, a base de um texto, o esqueleto de um texto, o resumo vem apresentar com fidelidade, né, só que de forma simplificada, as ideias que existem ali nesse texto, né? Então, a gente já pode observar aqui a princípio que um esquema ele pode se tratar de um texto original, né? Você organizar um esquema para produzir um texto novo. Já um resumo ele necessita de um texto base, de um texto original, porque nós vamos o quê? Nós vamos reproduzir com fidelidade e de forma simplificada as ideias que foram apresentadas em um texto anterior, né? Lembrando que quando nós falamos de texto, nós não falamos apenas de texto escrito, né? Palavras e letras. Pode ser um texto visual, como uma pintura, pode ser um texto audiovisual, como um filme, por exemplo. Então, o resumo ele vai pegar e apresentar as características, né, de que é constituído esse texto original, né? Então, nós vamos sempre resumir alguma coisa, enquanto que o esquema pode ser o esquema tanto de alguma coisa que já foi reproduzida, né, de um texto anterior, como também de um texto original. Eu construo um esquema que vai me levar a um texto original, a um texto novo, a uma criação. Vamos então às características específicas de um esquema. Vamos lá, a primeira delas é a síntese de ideias principais de um texto organizada através de palavras-chave em torno das quais é possível adquirir grandes quantidades de conhecimento. Então, quando se vai construir um esquema, nós vamos verificar que esse texto ele é formado por palavras-chave. Então, a gente já percebe aqui que não é um texto que apresenta uma estrutura mais formal, como, por exemplo, um artigo, como o próprio resumo, como uma redação, como outros tipos de texto que nós vamos conhecer aqui. O esquema, né, ele já percebemos que ele tem uma estrutura um pouquinho mais informal, um pouquinho mais coloquial, porque nós teremos a presença de palavras-chave jogadas ali aleatoriamente. Palavras-chave essa que apresentem grandes quantidades de conhecimento, como diz aí no slide que vocês estão vendo, né? Então essas palavras-chave elas serão muito importantes para que o leitor desse texto, né,
desse esquema, e mesmo a pessoa que vai produzir um outro texto a partir desse esquema, que ela tenha uma base, né, que ela tenha uma noção a partir dessas palavras-chave, que são palavras que têm a ver com o tema, para ela ter noção de como é que ela vai construir esse texto a partir dessas palavras-chave, né? Por exemplo, se o texto fala sobre desmatamento na Amazônia, as palavras-chave, por exemplo, né, hipoteticamente serão Amazônia, queimadas, animais, preservação, política, né? Então a gente já vai tendo uma noção a partir dessas palavras-chave do que esse texto fala e qual é o objetivo dele, apenas logo nesse início, né? Observemos o segundo exemplo. A visualização de um esquema deve remeter ao leitor os principais pontos tidos como mais importantes. Então, esse exemplo 2 tem muita relação com esse primeiro que eu acabei de comentar, né? Então, vai ter as palavras-chave e essas palavras-chave vão fazer com que o leitor seja remetido, né? Que ele seja levado para os pontos principais do que o texto que será produzido a partir desse esquema vai tratar, né? Como eu usei o exemplo da Amazônia, então essas palavras vão levar o leitor a entender do que se trata de forma clara, né? São poucas palavras, a entender aí do que vai se tratar esse universo. Às vezes já consegue entender até qual é o ponto de vista de quem vai produzir esse texto, né? Se é um ponto de vista mais de esquerda, se é um ponto de vista mais de direita, se é mais crítico, se é uma coisa mais apenas comentários, ok? Então, síntese, né? Nós percebemos que há uma síntese de ideias logo de princípio aí, quando nós falamos de esquema. Outra característica do esquema é que, acompanhando os slides de vocês, o esquema se assemelha a um esqueleto, como já foi dito anteriormente, não apresentando assim maiores preocupações com elementos inerentes à construção textual. Ou seja, você nunca entregará, por exemplo, na faculdade, em um curso técnico, em qualquer meio de educação, qualquer instituição de educação, um esquema para um professor, né? Porque o esquema, na maioria das vezes, quase sempre, talvez sempre, seja utilizado como base, como princípio para a criação de um outro tipo de texto, mas ele não deixa de ser um tipo de texto, porque ele tem uma estrutura organizacional, mas ele geralmente é a base, é o princípio para a construção de outros textos, ok? Então ele não se preocupa muito com a construção textual, com elementos estruturais, porque ele não é um trabalho, não é um documento, não é um tipo de texto que é utilizado como, por exemplo, uma resenha, como, por exemplo, um artigo, são utilizados nos meios acadêmicos, né, nos meios estudantis. O esqueleto permite ao leitor visualizar e destacar aquilo que é essencial. Então, com as palavras-chave, com uma estrutura organizacional diferenciada que facilite a compreensão, é possível tirar o que é essencial desse texto. Qual é a essência desse texto, como eu já falei anteriormente. Qual é a essência desse texto? Ela é positiva, ela é negativa, ela aponta para aquele lado, ela tem essa direção. Então, o esquema apresenta essas características. E apesar de o esquema não ser um tipo de texto mais formal, que se preocupa com estrutura, como por exemplo uma resenha ou então como um resumo, mas ele não deixa de ter a sua estrutura, né, de ter uma organização. Então observem aí no exemplo 5 de característica do esquema, como é que ele pode ser estruturado, como é que você vai estruturar, ou como você pode identificar o tipo de esquema que você está observando, que você pode estar observando. O esquema pode ser do tipo linear, quando apresenta a informação na horizontal ou então na vertical. Ele pode ser piramidal, né? Esse nome é engraçado. Piramidal, que você já deve ter mais ou menos uma noção do que está se falando, né? Que é quando a informação está disposta em forma de pirâmide. E geralmente quando está nessa forma piramidal, é quando se estabelece uma hierarquia de ideias, né? No topo está o assunto principal, é o que eu mais quero falar, e depois vem assuntos secundários, terciários e assim por diante, né? Então, a pessoa que lê esse esquema, ela vai facilmente identificar, através dessa pirâmide que vai existir, né? Que tem um assunto principal, um assunto secundário, então assuntos que podem ser deixados mais sem muita importância, enquanto que tem o outro aqui em cima que deve ter mais atenção.
Pode também ser sistemático, quando as informações estão organizadas em forma de quadro, né? Se há um quadro, há um sistema organizacional, tabelas e tal, então você já pode dizer que esse tipo de esquema é um esquema sistemático, né? Porque ele está organizado através de quadros, de tabelas, enfim. No esquema podem ser utilizados diversos símbolos, como letras, números, setas, círculos. Lembrando que o objetivo é captar a essência, facilitar tanto a interpretação de quem está lendo, quanto a facilidade para quem vai construir o texto a partir desse esquema, né? Quando a gente vai fazer um esquema, como dito, eu acho que na aula passada, sobre a questão da leitura, você precisa ler, você precisa ter bastante conteúdo no seu auditório de conhecimentos para que você consiga construir um texto. Então ali você vai ter várias informações anotadas, seja em forma piramidal, seja na forma linear, horizontal, vertical, as suas informações jogadas ali, as palavras-chave. Você pode usar setas, você pode usar círculos, mas as informações têm que ficar organizadas para que você, quando for construir o seu texto a partir desse seu esquema, consiga compreender o que tem ali, quanto o leitor desse seu esquema, que vai conseguir entender lendo o seu esquema do que você vai falar no seu texto, beleza? Então não tem problema, você pode usar números, setas, desenhos, círculos, o que você achar melhor para que o seu esquema fique fácil de você entender na hora de produzir seu texto, e que o seu leitor desse seu esquema consiga também compreender. Caso você trabalhe de repente em uma empresa em que você precisa fazer anotações e passar esse esquema para alguém, para que alguém produza aquele material, ou mesmo no curso de vocês, que vocês precisem passar para algum colega, para esse colega fazer aquela parte do trabalho. Então é importante que vocês façam um esquema bem organizado, né, para que as informações sejam transmitidas de forma coerente, que seja possível a informação ser transmitida, né. E aí vocês podem observar na tela que tem uma característica que está bastante repetida já aqui nessas duas aulas, nessa terceira aula agora, que é a questão da linguagem clara, concisa e objetiva, né? Tudo isso que eu já acabei de comentar nos traz até aqui, né? A sua linguagem ela tem que ser clara, né? Você precisa transmitir a informação, você precisa transmitir esse conteúdo que você está planejando, que você está pretendendo, então você precisa utilizar uma linguagem clara e objetiva, porque sempre você vai ter objetivos com qualquer texto que for, você tem objetivos, então você precisa ser objetivo para conseguir transmitir a sua ideia e chegar ao seu objetivo. Chegamos então agora, né, às características do resumo, para a gente compreender, né, verificar então as diferenças entre o resumo e o esquema. Já deve ter ficado claro, ou mais ou menos claro, o que é, né, o que vem a ser, então, um esquema. Vamos observar agora o que é, né, as características que identificam, que qualificam um resumo, ok? Vamos lá, então. Um resumo, ele sintetiza o texto, preservando integralmente suas ideias. Como eu falei, o resumo, ele precisa de um texto original, diferente do esquema, que geralmente é um texto que vai produzir um outro texto, né? Então, o resumo, diferente do esquema, ele precisa sempre de um texto base, né? Ele é sempre a releitura de um texto já apresentado. Seja um texto escrito, como eu já falei, um texto visual, enfim, aquela coisa que eu já disse. Então, ele vai sintetizar o texto que foi apresentado anteriormente. Quando você for fazer um resumo, você vai ler uma obra, por exemplo, e vai construir um resumo. Você vai ler um artigo e fazer um resumo desse artigo, certo? Então, você precisa, obrigatoriamente, sintetizar o texto, preservando, como eu disse na tela de vocês, integralmente suas ideias. Você não pode modificar, tirar coisas, nem acrescentar coisas, né? Você precisa reproduzir com integridade o que já foi proposto no texto base, no texto original, ok? Continuando. Existe a preocupação com os elementos da textualidade inerentes à construção textual, ou seja, o resumo cobra uma estrutura textual um tanto melhor. Você não pode mais escrever como você fazia lá no esquema, círculos, desenhos, traços, setas, escreve em forma de pirâmide, em forma de linha. Não, você tem que seguir uma estrutura, né? Já é um texto, já é de certa forma uma dissertação, já é um texto que precisa de uma estrutura como parágrafos, como sequências de pontuação. Então, um texto que já precisa de uma organização maior e não pode ser estruturado de qualquer maneira, espalhada no papel, né? De uma forma mais artística, de uma forma mais rascunho, como é o esquema, ok?
Você precisa, como apresenta na tela de vocês, de coerência, de coesão e uma hierarquização das ideias do autor, né? Olha aqui, aí tem um ponto importante. Você vai hierarquizar as ideias do autor, porque aqui você não vai, não é uma criação sua, você está resumindo, ou seja, você está pegando e sintetizando as ideias de um texto que foi produzido por uma outra pessoa, de um texto que apresenta já ideias prontas, você só está resumindo, sintetizando essas ideias, esses ideais que foram apresentados anteriormente no texto original, no texto base. Beleza? Ali no exemplo 3 de característica do resumo, você conclui isso. Ó. Não é permitido, em um resumo, emitir comentários pessoais sobre o texto resumido. Ou seja, você não pode comentar o que você pensa ou o que você acha sobre determinado assunto apresentado lá. Se você concorda ou discorda, você tem que guardar para você, né? Você que lute, porque o que você tem que fazer é apresentar e sintetizar o que já foi apresentado, os ideais que estão apresentados ali. Se você não concorda, por exemplo, com o que foi dito nesse artigo, por exemplo, que você está resumindo, é um problema seu. Você tem que resumir o que está escrito ali e apresentar somente as ideias que estão ali. Você não pode inserir uma ideia sua, um comentário particular seu, discordando ou concordando. Você só tem que apresentar de forma sintetizada o que tinha no texto base, no texto original. Ok? Continuando, variantes na estrutura do texto são permitidas quando não há a exigência de um resumo formal. Ou seja, apesar de o resumo já exigir uma estrutura textual mais organizada, ou seja, parágrafos, frases, períodos, né, um texto mais, vamos dizer assim, mais acadêmico já, você só precisa utilizar a linguagem completamente formal, né, uma estrutura bem culta, quando for cobrado, né? Se for um resumo mais sério, como se fosse um resumo que seja uma prova, por exemplo, aí sim precisa de uma estrutura mais organizada, mais culta, mais padrão da língua portuguesa. Mas se é um resumo mais simples, uma atividade mais corriqueira, então não tem problema, você pode falhar um pouco nessa questão de norma padrão da língua portuguesa, ok? Continuando. Essa parte é bem interessante porque, olha só, apesar de o resumo ser uma síntese das ideias de um autor, né, de um texto já original, observe aí o ponto 5. Colar as ideias do autor não é permitido, quando for necessário que seja feito em forma de citação com os devidos créditos, né, de autor e página, aquela coisa BNT, um pouquinho chata, mas que é necessário. Ou seja, apesar de ser um resumo, ou seja, uma síntese de ideias de alguém, você não pode colar diretamente pedaços do texto, né? Você pode referenciar esse texto, essa obra que você usou para fazer o seu resumo, mas você não pode colar pedaços, falas diretas desse autor que construiu aquele texto que você está sintetizando, que você está resumindo, porque aí é plágio, né? Você pode utilizar, mas obedecendo às normas da BNT, né, dizendo quem é o autor daquela frase, e onde é que você encontra essa obra. Você pode sintetizar a ideia dele, mas você não pode colar a ideia dele, nem reescrever assim de forma tão direta, porque aí é plágio, né? Então, atenção nisso, por favor. Apesar de ser um resumo, você não pode copiar e colar nada do que está lá. Você tem que ler, filtrar, sintetizar e apresentar aqui para um próximo leitor, ok? 6. Diferentemente do que acontece com o esquema, o resumo é formado por frases que apresentam sentido completo e não apenas tópicos, né? Como eu já expliquei anteriormente, um resumo ele é formado por parágrafos, por períodos organizados, por frases, por orações, uma estrutura um pouquinho mais organizada e não só por tópicos, né? Por isso que não se permite mais usar círculos, setas, desenhos, números, porque já é um texto um pouquinho mais organizado, conta com uma estrutura um pouquinho já mais acadêmica do que o esquema, que é algo que não é tão acadêmico assim, que é utilizado, né, na academia, mas que não é um texto acadêmico, né? Não existe um curso que cobre um esquema como prova ou como trabalho de conclusão, por exemplo, mas pode ser que cobrem um resumo, que cobrem um relatório, por exemplo, como trabalho de conclusão, ou seja, um texto que já tem mais uma estrutura um pouco mais padrão. E a última característica do resumo é que ele é classificado em indicativo ou descritivo, informativo ou analítico e crítico, né? Então a gente percebe que existe já uma estrutura um tanto melhor do que no esquema,
O resumo ele vai ser descritivo, porque ele vai descrever um texto lido anteriormente, né? Um texto base, a descrição desse texto, né? A síntese desse texto. Ele é informativo, né? Porque nós sabemos que o texto referencial, que é o texto que domina aqui essa disciplina, ele é informativo e serve para transmitir informações, né? O foco está no conteúdo a ser transmitido. Ele é analítico e crítico, né? Ele vai analisar, então, uma obra anterior e comentar de forma crítica. Esse ponto aí ele fala crítico, né? Ele é analítico e crítico, mas quando eu falo de crítico, não significa que eu vá ali aplicar, empregar meu ponto de vista positivo ou negativo, né? Eu vou criticar apenas comentando o que está apresentado ali, ok? E não expressar a minha opinião, porque como nós vimos, concordar ou discordar e apresentar essa ideia ali já não faz parte mais do resumo, mas de um outro texto que nós vamos observar futuramente em uma próxima aula, ok? Apesar das diferenças, ambos apresentam um ponto em comum. São resultados de uma boa leitura, pois sem ela, elaborar um esquema ou um resumo pode ser uma tarefa árdua. Então, apesar de tudo e de qualquer coisa, seja um esquema, seja um resumo, seja qualquer tipo de texto, é muito importante a leitura. Porque apesar de todas as dicas que eu vou dar aqui para vocês, de todas as conversas que a gente vai ter sobre produção de resumo, de artigo, de esquema, de ofício, se você não tem uma boa leitura, o seu vocabulário não é bom. Porque quanto mais a gente lê, nós conhecemos palavras novas e vamos ter aqui na nossa cabeça palavras novas para utilizar em textos, na nossa fala, no nosso cotidiano, nos nossos trabalhos acadêmicos. Então é muito importante a boa leitura. Leitura de quadrinho, leitura de romance, leitura de qualquer tipo de leitura, porque você vai adquirindo palavras novas e guardando no seu auditório mental. Você vai guardando essas palavras novas para você utilizar um dia em outros textos. E é por isso que é muito importante a leitura. A leitura é muito importante também quanto à questão de leitura de mundo, né? De ter informações, de saber, de estar conectado, de saber o que está acontecendo no mundo, para que você tenha sempre conteúdo para você escrever, para você produzir, para você falar. Até nas redes sociais mesmo, você precisa ter conhecimento de mundo, você precisa ter leitura de mundo, né? Estar atento às notícias, às informações, para que você possa comentar as coisas com fluidez, com naturalidade e que não seja uma missão tão difícil assim. E vem uma pergunta que serve não só para o esquema, mas para todos os outros textos que nós vamos produzir aqui. A diferença entre as perguntas que se fazem em cada um deles é mínima, mas é basicamente isso, e se for preciso repetir, eu repetirei, para que fique sempre claro, para que fixe mesmo na mente de vocês essas perguntas que vocês devem fazer para construir textos. Por exemplo, o que é necessário para construir um esquema, né? Você deve estar pensando o que eu preciso para eu construir um bom esquema, né? Ou um esquema, não sei, não precisa necessariamente ser bom, pode ser um esquema só, já tá bom. Vamos lá. Quando o esquema for para um texto original, ou seja, um texto que você vai construir, você precisa fazer as seguintes perguntas, né? E isso aqui, aí fica a questão, né? Não só para o resumo, mas para qualquer outro tipo de texto. Sobre o que eu quero falar? Você já sabe sobre o que você quer falar, né, no seu futuro texto? Não. Então você tem que saber, quando vai escrever esse texto ou o esquema, sobre o que eu quero falar. O que falarei sobre isso? Sobre o assunto que eu escolhi falar? O que eu vou falar sobre aquele assunto? Sobre que pontos desse assunto eu vou falar? Porque geralmente os assuntos não são simples, eles são bem grandes, né? Então, o que eu vou falar desse assunto? Como é que eu vou organizar essas ideias? São 3 parágrafos apenas? São 5 parágrafos? Eu vou escrever em tópicos? Então, como que eu vou organizar essas ideias? Eu tenho que ter na cabeça como é que eu vou organizar essas ideias. E qual é o meu objetivo com esse texto? O objetivo que eu tenho com esse texto é apenas falar sobre o conteúdo, informar sobre aquilo. Meu objetivo é criticar alguma coisa. Meu objetivo é pedir alguma coisa, é solicitar alguma coisa. Então, toda vez que você for construir um texto, né, para você construir o seu esquema, porque é a partir do esquema que você vai construir outros textos, você deve fazer essas perguntas. Sobre o que quero falar? O que falarei sobre isso? Como que eu vou organizar as minhas ideias? Né? Como é que eu vou estruturar meu texto? Você que decide. E qual é o meu objetivo com esse texto? Essas são as perguntas básicas que vocês precisam para construir um bom texto. Ok? Porque você precisa responder essas perguntas com o seu texto. Aí você, quando for fazer suas pesquisas para construir o seu texto, você vai sobre o que eu vou falar. Ah, é sobre isso. Como é que eu vou falar
sobre isso, sobre o que eu vou falar desse assunto. Vou falar sobre isso, isso, isso. Como que eu vou organizar as ideias? É um texto curto de 30 linhas, eu vou dividir em 3 parágrafos, e em cada parágrafo eu falo sobre um ponto que eu escolhi falar. E o meu objetivo com esse texto é criticar tal assunto, é comentar sobre tal assunto apenas. E aí você vai ver que o seu texto vai fluir muito melhor. Quando o texto que você for fazer for uma análise, né, for um comentário de um outro texto, como um resumo, né, que faz análise de um texto base, de um texto anterior, as perguntas são basicamente as mesmas, entretanto muda a pessoa. Enquanto no esquema era o que eu pretendo, qual é o meu objetivo, aqui você vai ler um texto e você precisa conversar com esse texto. Então você faz as perguntas para esse texto, né? Sobre o que esse texto fala? Sobre o que fala esse texto? Tenho que ler para descobrir sobre o que fala esse texto. O que o texto trata desse assunto, né, que eu acabei de descobrir? O que é abordado sobre esse assunto que o texto trata? Como é que estão organizadas as ideias? São frases espalhadas no papel? São parágrafos? É uma tabela? É um texto? É um parágrafo só? Como que está estruturado? Você tem que observar e saber indicar, né, qual é essa organização. E qual é o objetivo desse texto? Você lê o texto todo e você vai dizer qual é o objetivo desse texto. O objetivo dele era criticar esse assunto. O objetivo dele era apenas comentar esse assunto. Então você vai descobrir, para poder, quando você for fazer o seu resumo, você dizer: o objetivo desse texto era criticar determinado ponto de vista, tal e tal. Ok? Então você precisa responder essas perguntas, entender essas perguntas e fazer essas perguntas para você e para o texto, para que você consiga fazer uma boa análise, um bom resumo, uma boa síntese do texto lido, ou então que você responda essas perguntas, né, para que você consiga construir o seu texto, no caso dos esquemas que servem para a produção de textos originais. Vamos então à síntese da aula de hoje, para a gente concluir ali através de um resumo, né, de uma análise do que foi lido aqui anteriormente, do que foi apresentado anteriormente, para a gente concluir a aula de hoje. Vamos lá. O esquema tem como objetivo destacar apenas aquilo que é essencial para um texto, como se fosse um esqueleto formado por tópicos. Então, o esquema é o esqueleto de um texto, é a construção de um esqueleto, lembrando que você pode usar números, desenhos, setas, círculos, contanto que fique fácil de compreender, né? Que transmita informação, que seja informativo e entendível, ok? Não precisa muito estrutura padrão, língua portuguesa, não. Pode ficar ali bem, você escolhe, né? Se é em forma de pirâmide, se é linear, se é da forma que você achar melhor e mais compreensível para o seu leitor e para você também. O resumo tem como principal característica apresentar com fidelidade e de uma forma simplificada as ideias reproduzidas em um texto, primando por elementos inerentes à construção textual. Observamos aí com essa frase final que você precisa de uma estrutura textual. Desculpa, a língua travou. E você precisa sintetizar ideias apresentadas anteriormente. Então, enquanto que o esquema é o pré-texto, né? É a sua estrutura, é o esqueleto de um futuro texto, ou então o esqueleto, né, de um texto já construído, mas geralmente é para um futuro texto. O resumo é a leitura de um texto, é a síntese de ideias de um texto que foi construído por um outro autor. Ok? Então, eu espero que você tenha entendido a diferença entre esquema e resumo. Atentem para aquelas perguntas que são muito importantes, aquelas perguntinhas e as respostas das perguntas para a construção de futuros textos. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido o conteúdo da aula de hoje. E é isso. Um forte abraço e até a próxima aula.